Durante todo este mês vão ser desenvolvidas no Brasil ações especialmente voltadas para a campanha Novembro Azul, que busca orientar os homens sobre o câncer de próstata. Em Fortaleza, o SESC realiza uma programação com atividades para a prevenção dessa grave doença. Saímos do Outubro Rosa e agora este mês vem para conscientizar a população masculina. O Novembro Azul tem o objetivo de alertar os homens sobre os perigos do câncer de próstata e a importância da prevenção. Seu Josué sabe bem a importância da visita anual ao urologista. Anualmente eu vou ao médico fazer acompanhamento, já faço acompanhamento do cardiologista e o urologista eu faço exames, todo ano faço acompanhamento. Já seu João Batista, de 80 anos, conta que cuidar da saúde é uma de suas prioridades. E, claro, sem preconceito. A próstata é uma doença traiçoeira. O homem tem que se cuidar e deixar para um lado o preconceito e 6 meses ser urologista, né? Isso que eu faço. E me sinto muito seguro. Prevenir é a principal forma de evitar o problema. Pensando nisso, o SESC promove durante todo esse mês uma série de ações com o intuito de alertar a população sobre a importância de cuidar da saúde do homem. Não só aqui em Fortaleza, mas nas outras cidades onde existem SESC e SESC Lê, enfim, espalhado em todo o Ceará, a gente vai estar trabalhando, voltando para a campanha do Novembro Azul, se preocupando especificamente com atividades educativas sobre a saúde do homem. Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo no estúdio o médico urologista Marcos Flávio Rocha, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Ceará. Doutor, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da TVC. Boa noite, a gente agradece a oportunidade de poder comentar sobre um assunto tão importante que é o Novembro Azul e o câncer de próstata. Doutor, até mesmo pelo que nós vimos na reportagem, o preconceito é a grande barreira ainda, não é? Sim, essa é uma questão muito importante. O Novembro Azul vem para também, e principalmente para esclarecer os homens sobre a necessidade de avaliações preventivas, não só em relação ao câncer de próstata, mas especificamente sobre o câncer de próstata, que é uma doença que dá muito pouco sintoma numa fase inicial, pode fazer a diferença entre um tratamento curativo e um diagnóstico em uma fase em que não se pode mais falar em cura. O homem precisa saber, se conscientizar que o câncer de próstata leva à morte, não é? Sim. Nesse ano, a estimativa é que nós vamos ter no Brasil mais de 60 mil homens com diagnóstico de câncer de próstata. Na nossa cidade, no nosso estado, cerca de 2.500 homens terão câncer de próstata. E ainda uma elevada incidência, cerca de 18 a 20 mil homens vão morrer no nosso país com câncer de próstata, de acordo com os dados do INCA. Quais são os exames para se detectar essa doença? Importante. Numa fase inicial, poucos sintomas vão estar presentes. Então, é por isso importante fazer a avaliação preventiva. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que após os 50 anos, os homens façam uma avaliação anual e, nos casos dos homens que têm parente com câncer de próstata, um pai ou irmão, parente de primeiro grau, ou da raça negra, onde também há uma incidência maior de câncer de próstata, que essa avaliação seja feita aos 45 anos. Inicialmente, a avaliação consta de um exame de sangue, que é o PSA, e um exame da próstata, que é o toque retal. Se houver alteração em um desses dois exames, e aí é necessário então realizar exames mais aprofundados para diagnosticar ou excluir a presença de um câncer de próstata. Esses exames precisam ser associados ou apenas um pode dar o diagnóstico preciso? O ideal é que sejam associados, porque em algumas situações o toque pode não detectar o câncer de próstata e se fizer apenas o exame de sangue, em torno de 20 a 30% dos pacientes podem estar com câncer de próstata e não ter nenhum sinal pelo PSA. Esses normalmente são cânceres até mais agressivos e nesses casos só o toque é que vai diagnosticar. Quais são os sintomas logo de início? Inicialmente, por isso a gente repete a necessidade da avaliação preventiva, o câncer de próstata não vai dar sintomas, ou os sintomas são pouco frequentes. Numa fase mais avançada da doença, sintomas podem ser sintomas que alterem a micção, tá? O paciente vai passar a ter dificuldade para urinar, ou vai urinar com mais frequência, ou vai apresentar sangue
na urina ou junto com a ejaculação. E nos casos em que se tem doença metastática, quer dizer que o câncer de próstata não está mais localizado apenas na próstata, pode-se ter dor, perda de peso, tá? E um emagrecimento importante. Agora, doutor, como fazer para conscientizar o homem a quebrar esses paradigmas, essa barreira e aceitar o exame? A campanha tem esse motivo de esclarecer, não é só no Novembro Azul que nós vamos fazer essa avaliação, deve ser feita durante todo o ano, mas a gente chama para a sociedade esse tema que é tão importante. O homem tem que vencer essa barreira. A gente observa um comportamento nas mulheres já desde a adolescência que fazem avaliações preventivas. O homem, por um ponto de vista cultural, por um certo preconceito, evita a avaliação médica como um todo. E mais ainda a avaliação urológica. Então, há necessidade de se vencer essa dificuldade para que os homens façam realmente uma avaliação preventiva. E jamais ficar buscando opiniões de amigos, tentando remédios caseiros. É necessário a procura de um especialista, não é? Sim, essa é a nossa recomendação. Lógico que a experiência de todas as pessoas é importante, mas é importante procurar o médico, não só o urologista, o médico de maneira geral, para que se possa ter informações importantes sobre as principais doenças que afetam o homem. Agora, qual é a realidade, a nossa realidade aqui no Ceará? A gente tem observado nos últimos anos uma maior procura, mas ainda há preconceito, ainda há resistência. Infelizmente, em algumas situações, nós vamos diagnosticar câncer de próstata numa fase bem avançada, em que se pode fazer, sim, tratamentos, mas não mais com intenção curativa, tratamentos com a intenção de melhorar a qualidade de vida e prolongar, de uma certa maneira, o tempo de vida também. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da TVC. Agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Urologia.